Você alguma vez já pensou que se existe um Deus, por que existe tanta crueldade no mundo? E se existe esse ser aí divino cuidando de nós lá do céu e tudo mais, por que certos grupos da sociedade sofrem mais do que outros? Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje a gente vai falar sobre o livro Estela Sem Deus, de Jefferson Tenório, e a gente vai abordar algumas dessas questões sobre Deus. Talvez você já tenha ouvido falar do Jefferson Tenório pelo livro dele de mais sucesso, que é O Avesso da Pele, que foi publicado em 2020 e recebeu o Jabuti em 2022. Eu li esse livro alguns anos atrás e eu adorei, ele é um livro fantástico e eu me lembro de ter colocado uma nota mental na minha cabeça dizendo: preciso ler mais livros desse autor. Porém, é aquilo, né? Geminiano, esqueci. E aí, esse ano eu tava lendo ali a minha lista de leituras da Amazon, de livros que eu quero comprar e tudo mais, e eu me lembrei do Estela Sem Deus e pensei: ora, um ótimo momento para ler esse livro, né? O Estela Sem Deus foi publicado 2 anos antes do Avesso da Pele e ele é muito bom, assim como o Avesso da Pele. Eu confesso que eu me surpreendi porque eu achei que seria difícil chegar no mesmo nível do que eu gostei do Avesso da Pele. Nesse livro a gente vai acompanhar a família da Estela, que é uma criança que mora ali em Porto Alegre, região metropolitana, no final da década de 80, início da década de 90, em que a gente está tendo ali as eleições em que o Collor vai ser eleito e depois vai ter um movimento para retirá-lo do governo. Nesse contexto, a gente conhece a família da Estela, que é composta pela própria Estela, que é uma criança, o irmão dela, o Augusto, que também é uma criança, e a mãe deles, que é uma empregada doméstica que está tendo cada vez mais dificuldades de continuar trabalhando por uma doença de pele que está aumentando e que ela tem dificuldade de conseguir tratamento gratuito. Por conta disso, ela acaba tirando os dois filhos da escola para que eles possam ir trabalhar junto com ela, para que o que ela não consegue mais fazer por conta da doença, eles ajudem a fazer por ela. E aí a gente vai acompanhando todas as adaptações que são necessárias para que essa família sobreviva, onde que eles conseguem economizar, o que eles conseguem ter acesso, o que eles não conseguem ter acesso, enquanto tudo isso é atravessado por uma série de questões de raça, porque os três são pessoas negras, por uma série de questões religiosas, por uma série de questões de gênero e por uma série de questões de classe. A Estela, ela tem uma característica muito interessante, que é que ela quer ser filósofa. E eu acho muito bonito de onde que ela tira essa ideia, porque o Jefferson Tenório descreve no livro que um dia elas estão passando ali pela PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e a Estela, mesmo sem ir à escola, olha para aquele lugar e pensa que um dia ela quer estudar e que ela quer ser filósofa. E ser filósofa para ela é uma pessoa que pensa, contempla e faz questões sobre o mundo. E é muito bonito que ela materializa essa vontade de ser filósofa ao longo da narrativa inteira, quando ela vai questionando ela própria e os outros sobre o que está acontecendo no mundo. Inclusive sobre: será que existe Deus mesmo? Mas aqui tem um ponto importante que o Jefferson Tenório também levanta, que é o certo privilégio de poder ser filósofo, né? Porque a ideia de tu poder parar para refletir, estudar, contemplar e questionar e ser ouvido no teu questionamento não é uma coisa que muitos brasileiros têm acesso ainda hoje, e menos ainda na década de 80, década de 90. Quando ela anuncia para a família que quer ser filósofa, por exemplo, olha que interessante essa reação do irmão dela. Pensei mais um pouco e disse à minha mãe que queria voltar a estudar para ser filósofa. Foi então que o Augusto teve mais um acesso de babaquice e disse que nunca ouviu falar de uma filósofa preta. E aí a gente está falando de uma questão de privilégio, não só de ter o tempo, a questão monetária para pagar uma universidade, que no caso é uma universidade privada, poder estudar, poder pensar e poder, né, refletir, mas também o privilégio de poder ser ouvida. Porque quais são as vozes, especialmente na década de 80, que são ouvidas nas humanidades? E até hoje, né, quais são as vozes das humanidades que são valorizadas? O quanto a gente ainda tem o silenciamento, mesmo nas ciências humanas, de pessoas negras, de pessoas de baixa renda, de mulheres e assim por diante. Então eu acho muito legal como Jefferson Tenório foi traçando essa identidade filósofa ao longo da narrativa inteira, como também uma forma de colocar o dedo na ferida e nos questionar sobre: a gente está realmente pensando sobre isso? E se tem alguém pensando, será que a gente está ouvindo? E aí entra parte do questionamento desse livro sobre Deus. Afinal de contas, o livro se chama Estela Sem Deus, porque a Estela vai, como, né, uma aspirante a filósofa, questionar ao longo da narrativa inteira quem é esse Deus, se ele existe e como é que ele é. Então, quando ela morava em Porto Alegre com a família, é descrito que ela ia em alguns terreiros de Umbanda, mas ela foi morar no Rio de Janeiro em dado momento da narrativa e foi viver com uma amiga da mãe, que é uma pessoa muito evangélica e que leva ela e o Augusto para a igreja. E aí, por meio das coisas que ela ouve na igreja, que ela ouve de pessoas da igreja e ações que ela começa a tomar, o Jefferson Tenório começa a mostrar ali
que talvez tenham alguns questionamentos que precisam ser feitos, especialmente pela Stella, que tem uma vivência bem diferente daquilo que está sendo pregado, ou então uma vivência que faz com que a gente questione aquilo que está sendo pregado. Então, por exemplo, em um dado momento da narrativa, a Stella começa a pensar sobre todas as violências que ela e a família dela passaram ao longo da vida, e ela começa a pensar se Deus não seria, na verdade, uma pessoa rancorosa e vingativa. Porque por que a família dela mereceria passar por tudo aquilo? E vejam que eu usei o verbo mereceria, porque vários dos personagens desse círculo religioso começam a dar a entender que o que aconteceu de violências ao longo da vida da Stella, do irmão e da mãe, tem a ver com falta de fé, tem a ver com não ter aceitado Jesus, ou tem a ver com não ter Deus presente na vida deles. E eu acho genial que o Jefferson Tenório tenha narrado dessa forma pra gente pensar ali os 30 anos atrás, né, década de 90, mas também pra gente pensar hoje, porque o quanto esse discurso da culpa e dessa imagem desse Deus vingativo, que se tu não aceitar, tu vai pro inferno, que se tu não aceitar, tu não vai te dar bem e tudo mais, ainda está muito presente em algumas religiões. Ela também traça um paralelo muito interessante, que é de Deus com o próprio pai, porque a Stella, assim como muitas pessoas no Brasil, tem um pai ausente que aparece de vez em quando, ou que, como a gente sabe, para muitas famílias nem aparece. E tem uma parte muito bonita do livro em que ela vai pensar que talvez Deus seja que nem o pai dela, que é um pai que aparece de vez em quando, que exige orações, que exige respeito, que exige atenção, mas não necessariamente está devolvendo aquilo que precisa ser dado para o filho que está ali pedindo atenção. Mas eu acho interessante que o Jefferson Tenório escapa de um lugar comum e fácil de dizer, ora, se existe tanta crueldade, se existe tanta mentira, se existe tanta contradição no discurso religioso, então Deus não existe. Pelo contrário, o que ele vai colocar nessa narrativa é que talvez o divino, e aqui eu não estou falando Deus, eu estou falando o divino, esteja em outros lugares, não nos lugares em que dizem que ele está e nem das formas que dizem que ele está nesses lugares. E mesmo eu que não sou religioso e já me questionei várias vezes sobre as perguntas de por que né, a gente defende tanto a existência de um Deus com tanta crueldade, com tanta desigualdade e tudo mais, acabei me emocionando com certas partes dessa narrativa porque elas são muito bonitas, elas são muito doídas porque elas partem da vivência da Stella, que é uma vivência recheada de violências, mas também são partes muito bonitas da narrativa. Então vejam só, por exemplo, quando a Stella diz o seguinte: cada vez que eu pensava em pedir perdão a Deus, vinha a imagem da minha mãe sentada naquela cozinha segurando uma faca para nos proteger. Foi só mais adiante na minha vida que eu descobri que Deus também era minha mãe segurando uma faca. E junto com essa narrativa religiosa que, como eu disse, levanta muitas questões e é muito bonitas, a gente também tem uma sinalização muito forte para questões de gênero, raça e classe. Então, por exemplo, quando a gente está falando de gênero, tem uma parte no início do livro dedicada à primeira menstruação da Stella. E a vergonha que envolve socialmente a menstruação para as meninas mais jovens. Quer dizer, para as mulheres no geral, mas especialmente para as meninas mais jovens. Ao mesmo tempo, o Jefferson Tenório nos faz muito pensar sobre o desejo, né? O quanto que as mulheres socialmente têm menos direito de desejar do que os homens e o quanto que o corpo dessas mulheres, especialmente de mulheres negras, é visto de forma diferente pelos homens. E aqui tem um ponto importante que eu fiquei me questionando, e eu até lancei no Instagram a pergunta para as pessoas que eu conhecia que tinham lido o livro, que é, será que o Jefferson Tenório, com a vivência de um homem, assim como eu, que tem uma vivência de um homem, conseguiu descrever essa vivência das personagens femininas, como, por exemplo, a vergonha da primeira menstruação, de uma forma que não fosse aquele senso comum estereotipado de uma pessoa que não tem o conhecimento do que é aquela situação? E eu recebi algumas respostas muito interessantes que eu gostei muito, que disseram que sim, que acharam que foi muito bem representado, mas também que gostaram da estrutura narrativa que o Jefferson Tenório usou, de não contar como se ele fosse a Stella, e sim contar o que estava acontecendo e as ações que a Stella tomou em relação a essas coisas. Então ele não está ali querendo dizer como que a Stella se sentiu, mas como que a Stella agiu. E acho que é uma estratégia bastante interessante. E a gente tem também nesse livro bastante presente a questão racial, porque, como eu disse, as 3 pessoas da família são pessoas negras, o que também está muito ligado com a questão de classe, porque a gente sabe que no Brasil
mais de metade das pessoas abaixo da linha da pobreza são pessoas negras ou pardas. E isso se manifesta na narrativa de muitas formas diferentes, como, por exemplo, quando tem um assassinato perto da casa em que eles moram e a mãe já está preocupada de que o assassinato, a bala perdida, foi direcionada contra o filho mais novo dela. Porque a gente sabe que essa é a realidade no Brasil até hoje e também era na década de 90. Inclusive, esse paralelo entre a década de 90 e hoje é uma coisa que eu achei muito legal. Porque ao mesmo tempo em que o Jefferson Tenório nos mostra ali um rasgão muito bem representado da década de 90, o que está acontecendo no início da década no Brasil, a gente vê que a gente avançou em muitas coisas, mas muitas coisas ainda são extremamente problemáticas, especialmente no que quer dizer respeito às questões de classe, de gênero, de raça e de religião. As micro e as macroagressões também seguem, infelizmente, presentes, por mais que a gente tenha a impressão de que a gente tenha mudado muito e que a gente tenha de fato mudado um pouco. E isso volta também para o privilégio de ser filósofa, da fala do irmão da Estela de você já viu alguma vez uma filósofa preta na sua vida? Porque também é uma questão de ter acesso àquilo, mas de ser ouvida pelo que quer dizer, pelo que quer perguntar, e poder se enxergar naquilo por ver uma filósofa preta e pensar, olha, eu também posso ser assim. Então o Jefferson Tenório vai amarrando vários nós nessa narrativa que a gente vê que vão sendo atravessados por questões de gênero, de raça, de religião, de classe, e que não estão separadas. Porque na realidade, essas coisas não são separadas, elas são muito emaranhadas, e eu acho que ele conseguiu representar muito bem no livro o quão emaranhadas essas coisas são e o quanto elas ainda são presentes, apesar de talvez serem mais presentes há 30 anos atrás. E nem sei se eram mais, tá? Eu só tô dizendo aqui pensando. E no topo disso tudo, o questionamento constante da Estela sobre será que Deus existe? Que Deus é esse? Será que esse Deus é cruel ou não? Será que eu tenho culpa de alguma coisa que está acontecendo comigo, mas Deus não deveria ter cuidado de mim, sendo Ele esse ser onipotente, onipresente, que cuida de tudo? E se Ele é isso, por que que esses grupos da população são mais marginalizados que os outros? A lógica do livre-arbítrio dá conta de explicar isso? Todas essas questões emergem dessa narrativa muito bem estruturada e muito bem escrita do livro Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, e eu recomendo profundamente que, se você gostou de alguma coisa que eu falei aqui, que você leia o livro. Bom, pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like aqui, se inscrever no canal e comenta comigo o que você achou desse vídeo, se você já leu o livro, o que você achou do livro, e se você tem uma indicação de algum livro parecido para me indicar. Também não esquece de seguir as minhas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo, para você não perder as atualizações dos próximos vídeos e dos projetos aqui do canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!